Você já cansou de ter que lidar com o teu melasma? Já fez milhares de situações, de coisas, de tratamentos, tudo e nada resolve esse problema. Eu estudo demais esse assunto, sou especializada em pesquisar e estudar sobre melasma. Tenho até um curso onde eu ensino como a gente tratar e manter a nossa pele livre do melasma. Saiu um estudo super recente, bem assim, o mais novo que tem da atualidade falando sobre melasma. E uma das coisas que apontaram dentro desse estudo é que o melasma é uma doença crônica inflamatória. Então, quando a gente fala de uma doença inflamatória crônica, a gente não está falando de qualquer pigmentaçãozinha que se resolve de qualquer jeito, tá? Então vamos lá. Nesse estudo, gente, eu vou dar uma boa resumida, porque o estudo é enorme, tá? Então, assim, eu vou dar uma boa resumida. Esse estudo, ele mostra alguns pontos super importantes e formas que possíveis de tratamento. Não assim, o que como que eu posso falar? Eles não falaram assim que, isso resolve ou isso resolve. São vários fatores, tá? Porque o melasma, ele tá relacionado a várias coisas. Então, assim, tá relacionado sim ao fotoenvelhecimento, que é a exposição solar, tá relacionado ao excesso de calor, né? Tá relacionado com questões hormonais, inclusive nesse estudo fala de anticoncepcional, fala do DIU, fala de várias outras coisas que também interagem para a piora desse melasma. Fala do nosso sistema imune, tá? Que o nosso sistema imune, ele entra em colapso com a questão da inflamação e ele fica tentando resolver e aí ele acaba piorando. Então, o que está acontecendo dentro do nosso corpo? Um monte de coisa acontecendo, um monte de informação e todos os nossos sistemas tentando resolver esse problema ao mesmo tempo. E aí, o que acontece quando tudo tenta resolver ao mesmo tempo? Um colapso. Um colapso. E aí a gente não consegue resolver o melasma. Então, o melasma está associado a calor, ao sol, né? As nossas células, vasos sanguíneos. A gente não sabia dessa informação, mas os nossos vasos sanguíneos, eles também estão totalmente relacionados com a piora do melasma. Hormônio, sistema imune, gente, é muita coisa, tá? É muita coisa. E aí, o mais interessante nesse estudo é que eles falam que a nossa pele, ela tem as camadas, né? A nossa epiderme e a nossa derme. Então, temos a camada mais profunda e a camada mais superficial. Então, o melasma, ele age em todas as camadas e não só nessa superfície aqui. A outra coisa que mostra no estudo, que eu achei uma das coisas bem importantes de citar aqui, é que quanto mais a gente já tá com uma pele inflamada, isso já descobriu que é uma inflamação crônica, certo? Agora, vamos lá. Raciocina aqui comigo. Se a gente está com uma pele super inflamada, aí a gente vai lá e causa mais inflamação na pele quando a gente usa ativos agressivos. Então, quando a gente vai lá e coloca todos esses clareadores na nossa pele, o que acontece com a pele? Ela vai reagir negativamente. Por quê? Porque o que acontece, gente? O nosso organismo, ele está em. Sabe quando a gente tem um relacionamento com o namorado, marido, e a gente não se entende, e a briga? Aí quando vai ver, foi falta de comunicação, porque um mandou uma mensagem, interpretou de um jeito, e o outro recebeu a mensagem e também interpretou de outro. Aí eles começam a discutir, brigam e se separam. E o problema fica lá. Por quê? Porque ninguém resolveu. Porque cada um entendeu aquilo de uma forma completamente diferente. É exatamente isso que está acontecendo no nosso organismo em relação ao melasma.
tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Hormonal, infecção, sol, envelhecimento, falta de proteção, vaso sanguíneo, tudo ao mesmo tempo. E aí o que acontece? A falta de comunicação entre a epiderme e a derme causa ainda mais estragos na pele. Então, vamos lá, gente, vamos com muita calma nessa hora. Vamos lá. Primeiro que a gente já entendeu que os problemas podem ser diversos, e isso em quase todo mundo. Outra coisa é que na maior parte das pessoas são as mulheres e mulheres com peles morenas a negras ou hispânicas, né? E até pessoas que têm peles muito boas, porém elas têm muitas manchas, que são as peles orientais. Elas geralmente costumam ter muitas manchas. Por isso que vocês vão ver que muitas coreanas, japonesas, não costumam sair no sol por conta do envelhecimento e por conta do melasma, né? Que realmente faz isso com a nossa pele. O sol é maravilhoso para a gente ter a nossa vitamina D, para a gente ter uma imunidade. Porém, para quem tem esses fatores na questão de envelhecimento, de melasma, ele é péssimo, né? E até o calor. Pessoas que estão dentro da cozinha, que fazem comida, que trabalham com comida, cozinha, forno, aquele superaquecimento vai também trazer a pigmentação. Outra coisa que o estudo revela, que não é só a luz solar que faz o melasma. É essa luz aqui, ó, a luz visível e a luz azul. Então, luz de celular, luz de casa, luz do computador, tudo para todo é a mesma, ele tem a mesma potência do sol e do calor. Então, quando a gente tá em casa, a gente tá totalmente tranquilo. Por quê? Porque a gente tá na luz e não tá no sol. Mas aí é que você se engana, porque essa luz, ela é tão potente contra a nossa pele quanto a luz do sol. Então, ela vai trazer o seu melasma muito visível, entendeu? Então, e aí, gente, o que acontece? A gente tem alguns caminhos que nesse estudo aponta, alguns caminhos para que a gente consiga tratar essa pele, tá? Uma das coisas que lá mostra dentro desse estudo é que a gente precisa cuidar inteiramente da nossa barreira cutânea. Então, você sabe, né? Você vai no dermatologista, você vai na esteticista, você vai... E aí é muita agressão na pele. Então, você vai fazer um peeling, você vai fazer um laser, você vai fazer isso, você vai fazer 1000 coisas. E ainda você vai levar para casa um ácido para atacar aquele melasma. E aí é que o estudo mostra que esse é um dos maiores problemas para a pele, do melasma. Porque a gente já tá muito inflamada e aí a gente agride ainda mais essa pele. E o que a gente tem que fazer? O estudo fala que a gente tem que melhorar a nossa barreira cutânea, a gente tem que acalmar a pele, regenerar a pele e não agredir mais. Entende que a gente tem que tratar a pele e não a mancha? Porque a gente está tratando só a mancha e não está cuidando da pele. Então você manda agressivos e esquece de que a pele tem que ser cuidada. A nossa pele ela é formada por lipídios, por gorduras. São gorduras boas. Por isso que às vezes até o excesso de lavagem, quando a gente acorda, quando a gente vai à tarde, depois quando a gente chega em casa, a gente lava o rosto. E aí a gente também está agredindo a pele e tirando a nossa proteção, que é os lipídios, que são as gorduras da nossa pele, né? Então, tudo isso, gente, vai provocar ainda mais inflamação, porque tudo aquilo que o nosso corpo produz naturalmente, que é os lipídios para proteger, que é essa gordura que vai proteger a nossa pele, a gente retira lavando demais, passando produto demais. Então, o segredo para uma pele com melasma ter um tratamento adequado, a primeira coisa que você vai ter que fazer agora, você tá com melasma crônico? Você tá sofrendo com esse melasma? Não consegue resolver de jeito nenhum, já fez todos os tratamentos possíveis e nada adianta? Você vai tratar agora com regeneradores de pele. Você precisa resgatar a pele, acalmar a sua pele, regenerar profundamente em várias camadas. Então, isso que o estudo mostra, que primeiro a gente precisa tratar a nossa derme, epiderme, elas precisam se alinhar de novo.
Então, como é que elas vão se alinhar de novo se elas estão entrando em conflito, em debate uma contra a outra, por conta de tantas agressões, né? Do sol, da luz, dos hormônios, de tudo que está acontecendo no nosso organismo. Então, agora a gente precisa acalmar essa pele. Então, a gente precisa, primeiro, evitar a todo custo o calor, evitar a exposição ao sol, evitar a luz visível e a luz de celular, né? Ai, Tati, mas é impossível, eu trabalho no computador, não tem como eu evitar isso. Então você precisa usar um protetor solar que combate, que protege dos raios UVA, UVB, luz visível e luz azul. Esse é o mais importante. Onde eu encontro isso? Geralmente em protetores solares com cor. Eles geralmente têm a proteção contra a luz visível e contra a luz azul. Tá, gente? Então, quando vocês forem comprar o protetor solar de vocês, vocês têm que estar muito atenta a isso. Isso é um dos fatores mais determinantes. Tem que ser protetor com cor, que protege de luz azul e luz visível também. A outra coisa, gente, é regenerar a pele com produtos que vão resgatar a sua pele, sabe? Eu tenho até aqui um que eu vou mostrar pra vocês, que é eu vou deixar, inclusive, o link desse produto aqui na descrição, tá, gente? Que é o que eu uso, porque eu era lotada de melasma e foi por isso que eu criei um curso especializado em melasma, em tratar melasma. Eu tinha a pele completamente preta, atingida pelo melasma. E eu demorei anos, porque eu ia em todos os tratamentos e nada resolvia, e às vezes voltava muito pior do que já estava. Então foi um trabalho gigantesco para melhorar o meu melasma. E a gente sabe que o melasma, ele vai sempre estar lá, né? Porque é uma questão hormonal, uma questão de pele, uma questão de genética. Tem tudo isso está envolvido. Nesse estudo fala também que a gente tem questões genéticas. Então, você vai tratar o resto da vida. Mas o mais importante que eu entendi, né? Muito antes desse estudo sair, eu já falava isso para as minhas alunas. Primeira coisa é resgatar e regenerar a sua pele antes de você agredir demais. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é passar um regenerador. No estudo fala muito dos exossomos, tá? E aqui nesse regenerador, por exemplo, ele tem exossomos, PDRN, nicotinamida e azuleno. São anti-inflamatórios. E o que a gente tem? Uma inflamação na pele, tá? O outro produto que eu gosto muito e uso sempre é o GHKCU. É um peptídeo de cobre. E o que ele faz, gente? Ele penetra em todas as camadas. E isso que é legal. Lembra que eu falei que o problema do melasma, ele está em várias camadas da nossa pele, na epiderme, na derme, e que elas estão em conflito? Então eu preciso mandar um produto que fale com as duas camadas da minha pele, e não só com uma. Senão não vou resolver, senão eu trato só um problema e a outra fica lá tentando resolver do jeito dela e não dá certo, porque a comunicação não se encontra. Então, quando eu uso um produto que fala com as duas camadas da minha pele, aí sim eu consigo resgatar e regenerar essa pele. O GHKCU, inclusive, ele é super estudado, que peptídeo agora está super em alta, é um dos assuntos que mais falados e ele vai agir exatamente em todas as camadas da pele. Ele vai regenerar profundamente a pele, gente. Então, ele resgata a elastina e ele ajuda a produzir colágeno para sua pele. Então, ele também age como um anti-inflamatório. Então, para mim, esse combo aqui é o perfeito para combater melasma, tá? Porque antes da gente agredir, não é que você não vai usar nunca mais os clareadores, tá? Mas é que não adianta, isso ficou claro, que não adianta você usar clareador sem resgatar a sua pele primeiro. Então, primeiro a gente precisa mudar a qualidade da nossa pele. Depois a gente começa a usar de forma gradativa os clareadores, de forma muito segura, tá? Então, mesmo que depois de você usar, então o que eu indico? Você fazer por 3 meses, e o tratamento é demorado, porque o melasma é tratamento demorado, por 3 meses você vai usar os regeneradores. Depois de 3 meses, você vai continuar usando os regeneradores, então você vai fazer o regenerador e na parte da noite você vai usar um ácido tranexâmico, né, que ajuda no clareamento, o retinol também ajuda no clareamento, o retinal,
né? Então você vai usar os clareadores que vão ajudar. A cisteamina também ajuda no clareamento. Então você vai usar os clareadores, mas em conjunto com o regenerador. Nunca vai poder ser sozinho, tá? Porque senão você vai continuar agredindo a sua pele. Então, antes de tudo, você vai parar agora e vai melhorar a sua pele. Outra coisa, gente, depois, se vocês quiserem, eu vou deixar aqui também na descrição o link do meu curso de melasma, que eu ensino a fazer várias coisas naturais que ajudam a acalmar a pele de forma natural também. Então, eu vou deixar todos aqui para vocês poderem usar, né? E conseguir tratar esse melasma de uma vez por todas. Esse estudo foi muito bom e muito esclarecedor, provando que o melasma não é mancha qualquer, é uma inflamação crônica. E toda inflamação a gente precisa combater entendendo o que está causando aquela inflamação. Não adianta você ficar dando só o remédio sem saber a causa do problema, não é? A gente trata o sintoma, que é a mancha, mas a gente não trata a causa. Então a gente tem que tratar a causa. Mas espero que vocês tenham gostado desse assunto. Vou deixar tudo aqui na descrição para quem quiser buscar, para quem quiser melhorar e cuidar dessa pele. Um beijo, até a próxima!